Disse Jesus assim: Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas muita gente não tem visto essa abundância. Por quê? Porque essa abundância que o Senhor Jesus fala é uma abundância interior. Mas a pessoa que crê em Deus, ela quer uma abundância interior e exterior. Mas o Senhor Jesus também não disse que não daria essa abundância exterior. O Senhor Jesus não disse que não daria riquezas, como muitos que creem no Senhor Jesus estão à espera que Deus dê riquezas, como deu aos grandes homens do passado. Mas aqui no livro de João 10:10 há uma boa explicação, onde o Senhor Jesus fala disso. E o Senhor Jesus explica muito bem. E disse assim: o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. O diabo veio para isso. Mas por que o diabo mata, rouba e destrói? Mas o Senhor Jesus diz aqui: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No livro de João 10:10, no Evangelho de João 10:10. O Senhor Jesus veio por causa da falha de Adão, do pecado de Adão, da desobediência de Adão, porque Adão recebeu tudo em abundância do próprio Deus, tanto interior quanto exterior. Deus plantou um jardim com tudo para Adão. Adão tinha tudo e tinha uma escolha na mão e podia escolher ter uma vida eterna aqui na terra, abundante, se comesse do fruto da árvore da vida. Ele teria a vida interior que o Senhor Jesus veio trazer. O Senhor Jesus veio trazer porque Adão não obedeceu o que Deus falou. E obedecendo a Eva, deu o fruto, comeu do fruto que Deus disse para que não comesse, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quem convenceu a Eva de comer esse fruto? Foi o diabo. Por isso que o Senhor Jesus disse: o diabo veio para matar, para roubar e também para destruir. É o que ele tem feito nesta vida desde o início. O Senhor Jesus disse que ele é um homicida desde o início. Mas primeiro, o que o diabo fez foi enganar a Eva para poder roubar da Eva e de Adão a autoridade que Deus lhe tinha dado. Uma autoridade sobre tudo sobre a face da terra, sobre os animais, sobre a terra, sobre os peixes, sobre as aves. Tudo estava sobre o domínio de Adão. Com certeza, Adão não sabia que tinha toda essa autoridade. E essa autoridade, que na verdade é um espírito que capacita um homem a ter autoridade sobre tudo. E Deus é que deu esse espírito de autoridade a Adão, para ele subjugar a terra. Mas o diabo, vendo esse espírito, e ele, como tinha já perdido aquela autoridade, então, com a astúcia de Satanás, viu que a Eva observava muito aquela árvore. Então, numa ocasião oportuna, o diabo veio e enganou a Eva. E, consequentemente, a Eva deu fruto, Adão comeu. E
aquela autoridade passou para o diabo. Porque o diabo não tinha acesso à vida de Adão e Eva. Mas como Adão e Eva comeu do fruto, entrou neles a morte, então aquela autoridade automaticamente saiu. E o diabo já lá estava, para se apossar do espírito da autoridade que Deus tinha dado a Adão. Então, tomando essa autoridade, o diabo começou a gerir este mundo. Por isso é que o Senhor Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar e destruir. E desde o início ele tem feito isso. No primeiro homicídio de Caim, que matou Abel, foi o diabo que convenceu Caim a matar Abel por inveja. Por isso que o Senhor Jesus disse que ele era homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Porque ele é o diabo. Ele é o pai da mentira. Enganou com uma mentira, uma meia-verdade, a Eva, para roubar única e exclusivamente a autoridade que Deus tinha lhe dado. E essa autoridade, mais tarde, o Senhor Jesus trouxe e deu aos seus discípulos. E os seus discípulos expulsaram demônios, curaram enfermos, ressuscitaram mortos. É esse espírito que o Senhor Jesus quer dar a todos que o aceitarem. Mas o Senhor Jesus veio também para trazer o Espírito Santo, para que nós tenhamos a vida com abundância. Por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa vida começa com o Espírito Santo dentro de nós. Sem essa paz, sem esse Espírito, o homem não pode desfrutar de uma vida abundante, ainda que seja rico, ainda que tenha muitos bens. Que importa a pessoa ter mansões, ter uma linda casa, ter até um colchão que custe 1.000 euros ou mais e ele não consiga dormir. Ele não consegue dormir porque tem insônia, mas é um homem rico, tem todo o conforto, mas não consegue descansar dentro da sua própria casa porque falta essa vida com abundância. Exteriormente, o homem pode até ter, mas se ele não tiver interiormente, tudo o que é exterior não tem sentido. Por isso é que muitos ricos tiram a própria vida. Porque se não tiver uma vida interior, abençoada, que é vida com abundância, que só o Senhor Jesus pode dar, porque essa vida o mundo não pode oferecer, porque não existe neste mundo, então é o que tem acontecido com tanta gente que é rica, milionária e tira a própria vida. Porque se tivesse vida interior, jamais tiraria a sua própria vida, porque do resto já tinham. Mas os que são de Deus buscam essa abundância exterior, porque já têm essa vida abundante interior, que jorra para a vida eterna. O Senhor Jesus trouxe o Espírito Santo para nos salvar aqui na terra, trazer essa vida interior, abundante, até o dia da nossa salvação, até o dia que nós formos chamados para o seu reino eternamente, porque lá é que existe essa vida abundante, que é interiormente e exteriormente. Lá não tem esses problemas que nós temos aqui. A pessoa não está ali em perigo de pecados, de impurezas, de coisas erradas, porque no reino dos céus se faz a vontade de Deus. Há uma abundância interior e exterior que não se encontra neste mundo. A pessoa pode procurar, nunca vai encontrar, porque não existe. Por isso que o Senhor Jesus veio trazer vida e veio nos trazer com abundância. Mas só quem adquire essa vida, quem aceitar o nosso Senhor Jesus. É claro, se a pessoa não aceitar, como é que essa pessoa vai receber essa paz que ele prometeu, que eu vos dou, não como o mundo dá? O mundo não pode dar essa paz porque o mundo dá à pessoa os bens materiais e pensa que está em paz. Fisicamente e exteriormente, sim, mas interiormente, se não tiver a paz, o que é exterior não tem sentido, porque a pessoa não tem vida.
ainda que seja um homem rico, um homem próspero. E se a pessoa também não tem saúde, não é? Que adianta toda a riqueza se essa riqueza não pode livrá-lo dessa enfermidade? Isso só mostra que, tendo uma vida interior, vale mais do que ter saúde, do que ter riquezas, do que ter bens nesta vida. É garantir, através do Senhor Jesus, a nossa salvação. Ainda que nesse mundo nós venhamos a passar por aflições, por problemas, porque os problemas vão e voltam, as aflições estão aí. Mas isso faz parte da caminhada daqueles que creem no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus não veio trazer paz a este mundo. O Senhor Jesus veio trazer espada. Foi o que ele disse, é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Porque os inimigos do próprio homem são os da própria casa. Começam pelos seus familiares, fora os que estão na rua, no trabalho, em todo lugar. Porque quem aceitar o Senhor Jesus, não pense que terá paz. Mas o Senhor Jesus trouxe espada. Para que trouxe espada? Para lutar. Mas essa espada é a palavra de Deus. Não é uma espada física para matar alguém, mas para se defender do diabo, para poder orar. Essa é a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus foi o que o Senhor Jesus usou quando estava ali no deserto contra o diabo. Quando o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, está escrito lá em Lucas 4, podemos ver aqui para que você possa também verificar na sua Bíblia e entender, não é, a palavra de Deus e saber onde as coisas estão escritas. Na tentação de Jesus, em 4, digamos logo no versículo 2, diz assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, quer dizer, o Senhor Jesus foi para o deserto, 40 dias o diabo esteve ali, constantemente. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E o diabo observando, para se aproximar e tentar dar um golpe. Nada comeu. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O Senhor Jesus tinha autoridade e poder para transformar aquelas pedras em pães e matar a sua fome. Mas o Senhor Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá um homem. Mas o diabo depois insistiu e disse para o Senhor Jesus assim: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque me foi entregue. Quem é que entregou essa autoridade? Como começamos no início desse vídeo, foi Adão. O poder que Adão entregou nas mãos do diabo. Por isso é que o diabo tem gerido este mundo. Mata pessoas, leva pessoas ao suicídio, destrói famílias, destrói tudo. Mata, rouba a vida das pessoas, rouba a felicidade, rouba a saúde das pessoas. É assim que ele tem feito. É guerra por todos os cantos do planeta. É mortes todos os dias. São tragédias, são epidemias, são enfermidades. Tudo isso é ação do diabo. O diabo não é uma lenda. O diabo não é uma lenda. Quem veio falar mais do diabo para que as pessoas saibam que ele existe foi o Senhor Jesus. Falou do diabo e do inferno, para que as pessoas saibam que o diabo existe. O diabo não é um conto de fadas. Não é conversa fiada. Mas é o que ele quer que as pessoas pensem, que ele não exista. Claro que ele existe, só que ele é espírito. Você não vê o diabo, mas o diabo te vê. Ele tem os seus demônios ali 24 horas em volta de você, vendo a sua vida minuto a minuto, segundo a segundo, para tentar encontrar uma brecha para entrar. O diabo não dorme como nós dormimos fisicamente. Está atento. Ainda que você durma, ele está atento. O diabo existe. Se não existisse, no Senhor Jesus não teria necessidade de vir aqui a este mundo e trazer vida. E vida com abundância. Porque as pessoas não têm vida.
As pessoas estão no sofrimento já há milhares de anos. E Jesus veio trazer a autoridade que o diabo roubou a Adão, mas agora só pode dar àqueles que o aceitarem. E assim o Senhor Jesus fez. Deu essa autoridade para os seus 12 discípulos, deu essa autoridade para os 70 discípulos. E se deu a mais pessoas, a gente não sabe, que não está escrito, para que fizessem a sua obra, e dá essa autoridade a todos nós nos dias de hoje, para pisarmos a serpentes e escorpiões. É o Senhor Jesus que dá essa autoridade. Sem essa autoridade, nós não podemos fazer a obra de Deus. Mas o diabo prometeu ao Senhor Jesus, como está escrito aqui, dar-te-ei toda essa autoridade. Mas o Senhor Jesus já tinha autoridade. O Senhor Jesus já tinha autoridade. Se ele não tivesse autoridade, ele não daria aos seus discípulos nem aos 70, mas o diabo é um ser sagaz, oportunista. Então diz aqui, dar-te-ei toda essa autoridade e glória, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Quer dizer, o diabo tem uma autoridade que roubou Adão e dá a quem ele quiser. Mas isso era uma mentira. É lógico que o diabo aqui mentiu. Mas quando chegar o fim dos dias do diabo aqui na terra, ele vai ter que passar essa autoridade e vai passar para o anticristo. E quando o falso profeta estiver junto com o anticristo, você verá o que esse falso profeta fará. Esse falso profeta, com essa autoridade que o diabo roubou a Adão, esse falso profeta vai fazer fogo cair do céu para ver a autoridade que Deus deu a Adão. Vai curar as pessoas. Por isso que as pessoas vão acreditar no falso profeta. Ele vai curar, vai fazer milagres com essa autoridade. Mas quando o anticristo não estiver perto desse falso profeta, ele não consegue fazer o que faz quando está na sua presença. É o que está escrito ali em Apocalipse. Porque esse espírito da autoridade está sobre o anticristo. Sem essa autoridade, o anticristo não vai conseguir dominar este mundo. O diabo tem dominado esse mundo por causa dessa autoridade. E quando ele for preso no inferno pelo Senhor Jesus, porque é pelo Senhor Jesus que ele vai ser acorrentado, é pelo Senhor Jesus que ele vai ser selado dentro do inferno, anteriormente ele sabe que vai ter que passar essa autoridade. Mas queria passar aqui para o Senhor Jesus. Claro que o Senhor Jesus não caiu na conversa fiada. Mas ele vai ter que passar. E vai passar por um homem que é o anticristo. E o anticristo e o falso profeta vão dominar a terra. Aí vai ser o princípio das dores. O início do último milênio. Tudo por causa dessa autoridade que Adão, sem saber, passou para o diabo. O diabo é um oportunista. Um oportunista. Sempre em um momento oportuno, ele rouba, ele tira a vida de qualquer pessoa. E é assim que o diabo trabalha. Não pense que o diabo não existe. Muita gente fica na dúvida, será que isso é um conto de fadas? Será que isso é conversa fiada? Mas será que o diabo existe? Essa maldade que existe no mundo, será que não é coisa dos homens? Não é, não. O que mais existe neste mundo são demônios. São castas de demônios. Principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Está escrito aqui na Bíblia. Ou você acha que essa não é a palavra de Deus, que o que está escrito aqui é conversa fiada? Se fosse conversa fiada, o Senhor Jesus não teria voltado, não teria vindo e nem voltará. Mas como essa palavra ela é verdadeira, ela se cumpre. O Senhor Jesus falou com o diabo, está escrito aqui na Bíblia, acho que está escrito lá em Pedro. O diabo anda em nosso derredor como um leão que ruge ferozmente, procurando simplesmente uma brecha para destruir aqueles que creem que conhecem o Senhor Jesus e aqueles que não creem, aqueles que estão no mundo. O diabo não tem compaixão de ninguém, absolutamente ninguém, nem para o bruxo, nem para o feiticeiro que o serve. Não tem compaixão, porque nós somos feitos, fomos criados à imagem e semelhança do Deus que o criou.
pela inveja que ele tem do ser humano, ele veio principalmente para se vingar do Deus Altíssimo que o expulsou do reino dos céus. E caiu aqui na terra. A Bíblia diz cheio de cólera, cheio de ira, cheio de fúria contra o homem, porque ele não pode batalhar contra Deus. Deus é o Criador. Ele não pode lutar contra Deus, ele sabe disso. Mas o máximo que ele puder levar para o inferno do ser humano, das almas, é o que ele vai fazer, porque ele não quer ir sozinho, ele já sabe que está condenado, juntamente com os seus comparsas, que são os principados, as potestades, as forças espirituais do mal, os demônios todos que estão aqui na Terra. Não pense que eles não estão aqui, eles estão aqui. Eu estou aqui a pregar o Evangelho, eles estão aqui, em volta, de olho em mim, 24 horas. Ainda que eu esqueça que eles existem, eles não esquecem, eles estão aqui. Esperando o quê? Uma brecha minha para poder entrar. É assim que o diabo trabalha. Esse é o trabalho deles, não vão desistir. Não pense que o diabo não existe, ele existe, é um ser que existe. Senão não estaria escrito aqui na Bíblia. Se você crê no Senhor Jesus, se você crê no Deus Altíssimo, você também tem que ter certeza que o diabo também existe. Como você pode explicar tanto sofrimento, tanta dor neste mundo? Se Deus criou um mundo perfeito para Adão, aqui na Terra ele criou um paraíso. Mas com a revolução da desobediência de Adão, o mundo mudou tudo. Deus criou um mundo de uma maneira, após o pecado de Adão, o mundo se transformou. Por isso que Deus teve que expulsar Adão de dentro daquele jardim que era perfeito. Era o Éden de Deus aqui na Terra. Ele teve que ser expulso do jardim. E Deus teve que fazer umas roupas de inverno, porque era frio lá fora. Mostrando que toda a vida, mais de 100 anos que Adão viveu dentro do jardim de Éden, ele não passou pelas estações do ano. Era sempre verão. Ele não tinha necessidade de se vestir, ele andava nu. Mas fora do jardim do Éden, tinha a mudança das estações do ano. Era inverno, Deus sabia, mas Adão não sabia. Então, por isso, Deus fez aquelas roupas, teve que matar um animal para o vestir, a ele e a Eva, e o expulsou do jardim. E houve uma mudança no clima. Houve uma mudança na terra. Houve uma revolução no reino animal. Se você ler ali no livro de Gênesis, você pode entender que Deus criou todos os animais para comerem das ervas do campo. Nem era dos frutos, que não está escrito, porque os frutos e as plantas que dão sementes foram criadas para um homem. Deus não criou o homem, na verdade, para comer carne, mas para comer do que a terra produz. O resto que veio a nascer, tipo esses matos que você vê pelo mundo, matos que não servem para nada, nem para a alimentação dos animais, que são espinhos e abrolhos, que fala a Bíblia, isso veio por causa do pecado, do erro, de Adão. Porque isso não existia. Deus criou a terra perfeita para o homem, simplesmente para o homem, e deu autoridade para o homem subjugar a terra. Se ele não tivesse perdido, todos os homens sobre a terra tinham essa autoridade. E todos os animais estariam em obediência ao homem, não atacariam o homem. Os animais atacam os homens se o homem for para a selva. Mas esses animais selváticos não foram criados ferozes. Tudo o que Adão fez, esse pecado que ele fez, revolucionou o próprio Adão. O Adão agora passou a morrer. Mas Adão foi criado para ser eterno aqui na Terra. Passou a morrer, a envelhecer. Adão não envelheceu o tempo que esteve dentro do jardim, mais de 100 anos. Começou a envelhecer até que morreu, com 950 anos, naquele tempo, por causa da morte. A morte entrou para ele e passou para toda a descendência e chegou até nós. Por isso é que todos os homens morrem. Mas os homens não foram... Deus não criou o homem para morrer. Foi a escolha de Adão. E o Senhor Jesus veio trazer essa vida para que o homem tivesse a oportunidade de não agora viver aqui na terra, mas sim viver para sempre ali no céu.
eternamente, através do Espírito Santo. Mas tudo isso que aconteceu, o que acontece hoje, tudo veio de Adão. Mas o Senhor Jesus trouxe a solução. Uma mudança de direção. Mas mesmo assim, os homens não têm aceitado. Não têm aceitado o que o Senhor Jesus trouxe, o que o Senhor Jesus oferece. Essa vida com abundância, essa paz que tanta gente no mundo procura. E procura nas religiões, procura nos clubes, procura em todos os lugares, nas discotecas, em todas as distrações carnais, pecaminosas. Mas essas pessoas não têm encontrado essa paz, porque não está neste mundo. Está em Cristo Jesus. Se a pessoa aceitar, com certeza vai receber essa vida abundante. E para aqueles que creem, não é? Receber essa vida abundante, enfrentam problemas, isso faz parte da vida com Deus. Às vezes a pessoa não conquistou uma vida abundante exteriormente, mas isso não quer dizer que o Senhor Jesus não quer dar uma vida abundante para essa pessoa. O Senhor Jesus não disse que não daria nem riquezas, nem uma vida abundante, mas interiormente sim, para todos aqueles que o aceitarem. Terá vida, não é? Vida para a vida eterna, eternamente. Agora, o que é exterior, o Senhor Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. A pessoa tem que insistir, não é? Porque você não recebeu essa vida exteriormente, abundante, hoje, que você não o terá o amanhã. Para Deus tudo tem o seu tempo. E uma coisa está escrita aqui, se a gente pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E por ser a sua vontade, Ele nos dá. Também mostra que a maioria das coisas que nós pedimos não é da vontade de Deus. Às vezes até não é hoje a sua vontade, não quer dizer que não seja amanhã. Por isso que Ele nos ensina a bater. Batei e abri-se-vos-á. Quer dizer, é uma perseverança em questão das coisas de Deus. É confiar em Deus, é esperar em Deus. Porque senão a pessoa vai desistir. Vai desistir da fé, vai desistir do Senhor Jesus, vai ficar magoada com Deus, com muita gente. Se decepcionou com Deus porque não viu riquezas, não viu casamento, não viu as coisas deste mundo que elas desejavam acontecerem nas suas vidas, mas talvez essas coisas o Senhor Jesus não os quis dar naquele tempo. Simplesmente o Senhor Jesus queria que crescem e que perseverassem e que receberiam do Senhor Jesus todas essas coisas. Porque Ele mesmo é que diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, essa abundância exterior, só é acrescentada após a vida abundante que Ele prometeu, que é o Senhor Espírito Santo. A gente busca o reino dos céus, busca Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, fazer tudo o que é reto, andar na justiça, porque isso é andar no reino de Deus, no reino dos céus. E todas as outras coisas, que é casa, riqueza, você quer carro, você quer um casamento, quer uma vida abençoada, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, ao você se entregar ao Senhor Jesus e viver uma vida reta, limpa, Ele vai lhe dar todas essas coisas que você precisa. E se porventura você vive assim e alguma coisa não aconteceu, não quer dizer que você venha desistir. Não desista. Pede, continua a pedir. Você não sabe o dia que Ele vai lhe ouvir e lhe dar o que você pede. Mas se algo você não recebe, é porque também Ele não lhe quer dar. Há coisas que o Senhor Jesus nunca vai nos dar, ainda que nós o pedimos todos os dias nas nossas orações. Você tem que ter isso em consideração. Não fique magoado com Deus porque você não recebeu uma bênção e você viu alguém na igreja receber. Sua vida com Deus é particular com Deus. Você não pode ver pela vida dos outros. O outro pode ter recebido algo de Deus,
Mas você sabe da vida dessa pessoa com Deus, porque pela fé tudo é possível. O que está escrito, a pessoa pode alcançar pela fé, não por ter uma vida com Deus. Às vezes você tem uma vida com Deus, você não recebeu o que você deseja, o que você quer. Mas isso não quer dizer que Ele não lhe venha dar. E se não lhe der alguma coisa conforme você pede, Ele vai dar outra coisa que você precisa, que você necessita. Isso parece, né, algo difícil, complicado para o ser humano, principalmente aqueles que vivem em tribulações, em dificuldades financeiras, problemas no trabalho, problemas na família, que não sabe como resolver, mas você recebeu a paz, a vida abundante interiormente. O resto que é exteriormente, você tem que confiar em Deus. Não é pensar em abandonar porque você não recebeu. Porque todos passam por isso. Os discípulos passaram. Paulo reclama muitas vezes. Ele se sentiu como fosse os piores homens da face da terra. Ele assim se sentiu a escória deste mundo. Rejeitado, humilhado, escoteado. Sofreu. Com frio, com fome. Foram os profetas do passado que foram mortos. Você acha que seguir o Senhor Jesus é fácil? Nunca foi para ninguém. Todos têm seus momentos difíceis. Há os momentos bons, também há para todos. Há momentos de bonança, de bênçãos. Mas também há momentos de deserto. O Senhor Jesus passou por deserto. Ele disse ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade. Quando ele disse isso, então o Senhor Jesus fez a oração certa. Porque o Deus Altíssimo não ia passar esse cálice. E ele sabia disso. Mas por 3 vezes ele pediu. Porque a vida foi difícil para ele. Ir para aquela cruz morrer não foi algo assim tão simples que muita gente pensa. Ele veio para morrer, mas foi difícil para chegar até a cruz. Pediu ao Pai 3 vezes. É como você pede muitas vezes para sair dessa situação, desse problema, e esse problema permanece. Mas o Senhor Jesus vai tirar desse problema. Mas o tempo que você tiver que passar nesse problema, Ele não vai passar esse cálice. Você tem que passar, você tem que suportar. É assim a vida com Deus. Não uma vida fácil. Eu vou procurar a Deus, Deus vai dar riquezas, Deus vai dar uma vida, não é? Próspera, Deus vai dar saúde, vai dar isso e aquilo outro. E se você ficar doente? Você que tem saúde, você que crê em Cristo, qual será a sua reação? Você vai se revoltar com Deus? Você vai ficar com mágoa de Deus? Você perderá a sua salvação. Quantos homens de Deus morreram doentes, mas ganharam a sua salvação? Na Bíblia há relatos, né, de reis que eram homens fiéis a Deus e ficaram doentes. Você não acha que alguns discípulos não viviam doentes? Timóteo, que Paulo falou, beba um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. E fora os outros que nós não sabemos. Não é um mundo de rosas. Você não vai pisar, não é, num campo de rosas por ter achado o Senhor Jesus. Você vai ter seus momentos bons, sua vida plena com Deus, mas fora é uma guerra. Por isso que eu trouxe espada para lutar. A espada é a palavra de Deus. Você vê uma dificuldade, a espada são as orações, que você vai usar a própria palavra de Deus, como o Senhor Jesus usou a palavra de Deus para combater o diabo, que também estava usando a palavra de Deus, mas de uma maneira oportuna para tentar enganar o Senhor Jesus. Então esteja atento. Procure essa vida abundante se você não tem. Porque o Senhor Jesus prometeu e isso, se você pedir, você receberá. Porque isso é uma promessa, está escrito. Agora, uma vida abundante exteriormente, com riquezas, com glórias e vanglórias deste mundo, isso eu não posso garantir que o Senhor Jesus queira lhe dar. Ele dá a quem quer. Ele é que sabe a quem há de dar. Mas busque o reino dos céus, que é essa abundância que o Senhor Jesus promete em João 10:10, e você terá uma vida espetacular diante do Senhor Jesus. Aqui na terra,
e para toda a eternidade nos céus. Pelo nome do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo. Graças a Deus.